Boa noite, bancário e bancária. Eu sou a Giovândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós vamos começar mais um Momento Bancário em Debate. Hoje nós vamos falar do resultado da segunda rodada de negociação, cujo tema era saúde, condições de trabalho e segurança bancária. Todas as cláusulas relacionadas a esse tema entraram em discussão na mesa de negociação. De um lado, a bancada dos trabalhadores, do outro lado, a bancada que representava os bancos. Bom, nós estamos aqui com Valcir Previtali. Valcir é secretário de saúde do sindicato. Boa noite, Valcir. E estamos com Daniel Reis, que é da executiva do sindicato e é responsável e faz a discussão da segurança bancária. Acompanha todo o debate sobre segurança bancária. Boa noite, Daniel. Boa noite. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o resultado dessa negociação. Também como que os bancos responderam ou como que os bancos discutiram os temas na mesa de negociação. Bom, antes, eu queria dizer que a gente criou aqui na Folha Bancária uma coluna chamada Boca no Trombone. Você pega a Folha Bancária de hoje, você vai ver lá alguns depoimentos dos bancários. Porque na segunda-feira nós discutimos durante todo o dia, na mesa de negociação, temas relacionados às condições de trabalho e à saúde. O que estava na discussão na segunda? A discussão era principalmente das metas. Nós passamos a manhã inteira dialogando com os bancos, discutindo por que aquelas, defendendo as nossas propostas, as cláusulas que estão relacionadas às condições de trabalho e diretamente às metas, que hoje é o grande problema da categoria bancária. E daí nós apresentamos para eles vários estudos, várias pesquisas, tanto as que nós fizemos, quanto a que outros órgãos fizeram. Estudos, por exemplo, do INSS. O INSS, para o INSS, isso dado se você olhar em 2009, mais de 1.600 bancários no primeiro semestre de 2009 estavam afastados por transtornos mentais. Bancários afastados por transtornos mentais por causa do trabalho. E o INSS, a partir de um estudo, diz o seguinte: a categoria bancária é sim uma das que mais adoece por transtornos mentais, que são estresse, depressão, síndrome do pânico. Isso significa que o transtorno mental passou a ser um problema epidemiológico da nossa categoria. É uma epidemia de transtorno mental na categoria, porque a incidência é muito grande. Então, ele passou a ser uma doença do trabalho. Além do INSS, claro que o primeiro problema da categoria, ainda no INSS, o maior problema da categoria são as lesões por esforços repetitivos, seguidos dos transtornos mentais. Mas, se comparar a nossa categoria com as outras em relação aos transtornos mentais, a incidência é muito grande. E ela é uma das categorias que mais adoece por transtornos mentais. E a gente, quando vê o dia a dia, a gente visita os locais de trabalho, a gente vê o quê? Os bancários sofrendo com pressão, estresse, por conta das metas. E aí nós falamos da nossa pesquisa. Nós fizemos a pesquisa, contratamos um instituto de pesquisa, fizemos a pesquisa. Ela tem uma metodologia, tinha 2 médicos acompanhando, que discutiram essa metodologia também, a doutora Maria Maeno, que assessora o sindicato, e o doutor Laerte, que acompanhou todo o projeto que culminou no seminário e no livro. Depois o Valcir fala sobre isso. E uma das perguntas que a gente fez para o bancário, a gente mostrava o Instituto fez, um ranking de 14 problemas. E os bancários tinham que apontar daqueles, se tinha se já tinha sofrido algum daqueles problemas, ou nenhum deles, tinha alternativa, ou vários deles. E quais? Então, sentir-se estressado foi apontado por 65% dos bancários. Dificuldade para relaxar, sempre preocupado com o trabalho, 52%. Cansaço, fadigas constantes, 47%. Dor ou formigamento nos ombros, braços ou mãos, 40%. Desmotivação, vontade de não ir trabalhar, 39%. Crises constantes de dores de cabeça, 33%. Medo de estourar, perder a cabeça, 31%. Dores de estômago, gastrite nervosa, 30%. Dificuldade em dormir, mesmo nos finais de semana, 28%.
Vontade de chorar sem motivo aparente, 28%. Sentimento de inferioridade, baixa autoestima, 26%. Bom, sentir-se ameaçado, 25%. Esconder dor ou doença para não me prejudicar, 19%. Aí a gente falou sobre isso e os bancos, depois de muita discussão, e qual que é a proposta nossa para isso? É examinar quais são os principais, qual é o fato gerador de todos esses problemas, porque na média os bancários apontaram 5 problemas, que sentiam 5 desses problemas colocados aqui. Bom, isso é um sinal grave, porque isso é uma bomba relógio, com a hora vai acabar explodindo, né? E vai explodir, infelizmente, individualmente. Ele não está doente agora, mas ele vai ficar, essa pessoa que, né, tem os 5 sintomas, vai acabar ficando muito doente depois. Por isso que os transtornos mentais é uma epidemia na categoria. Bom, e a gente propôs várias, na pauta de reivindicação, tem várias propostas que dialogam com isso para melhorar a realidade. Contratação, fim dos rankings, a exposição individual, propostas como não tem que ter metas individuais, elas têm que ser por local de trabalho, ser coletivas, porque senão você estimula o individualismo, a competição, né, em vez de estimular a solidariedade. Você tem que ter, as metas têm que ser discutidas no local de trabalho, elas têm que ter a possibilidade de ser revistas pelos colegas de trabalho. Bom, Valci acompanhou também essa negociação, tema de saúde, e os bancos, em vez de atender ou de discutir como é que se resolve os problemas, essas consequências aqui, como é que você resolve para acabar com essa pressão excessiva, esse estresse que tem no ambiente de trabalho, eles questionaram a metodologia das nossas pesquisas. Embora tenha Valci? Embora tenha um monte de pesquisa que não foi feita para a gente, pela universidade, né? A UNB fala, de 96 a 2005, tem um estudo de um professor da UNB que fala que 18 bancários se suicidavam por ano, em torno de 1 a cada 20 dias. E estava relacionado com o trabalho, com a pressão no trabalho. Bom, Valci, da negociação de saúde, o que você destaca? Bom, primeiramente, boa noite, Juvândia, Daniel, boa noite aos bancários e às bancárias, internautas. Bom, não tem como não destacar as metas, porque como a Juvândia colocou, foi o debate que norteou a parte da manhã inteira, né, da questão das metas. E o que nós colocamos para os bancos é a seguinte questão: eles alegam que as metas é uma prerrogativa de cada banco, portanto, a FENABAN, né, que é a Federação Nacional dos Bancos, às vezes não tem condições de negociar isso com os trabalhadores. Daí que nós colocamos que as metas, a partir do momento que ela vira um fator de risco para a saúde dos bancários e das bancárias, aí nós entramos sim para negociar essa questão das metas. Colocar parâmetros, como a Juvândia colocou, parâmetros para o local de trabalho, as metas têm que ser coletivas, os caixas não podem fazer parte das metas, né? Então, só uma questão aqui. Atender, o caixa não tem que vender produto. Exatamente. Ele é muito cobrado, ele tem diferença. Quando ele dá diferença, ele tem que pagar do próprio bolso. Exatamente. Então, propostas nós temos. Foi isso que nós colocamos para os bancos lá, para a FENABAN, na última segunda-feira, na negociação de saúde. E a pesquisa, que já foi citada aqui no nosso debate, também tem aqui um item que fala da questão das metas. Então, as metas para os bancários que participaram da pesquisa é a grande vilã do bancário e das bancárias são as metas. Porém, a meta em si não é problema. Foi colocado, os bancários colocaram isso. O problema é o seguinte, é a pressão excessiva para superar as metas. Então, inclusive, a nossa reivindicação é fim das metas abusivas. É a abusividade dessas metas, que são cada vez mais crescentes, que o bancário é cobrado individualmente pela obtenção dessas metas, e as metas como um fator de risco, como nós já colocamos. Então, 65% dos funcionários das agências concordam com a frase colocada pelo Instituto de Pesquisa. A meta em si não é problema, e sim a cobrança e as práticas de assédio moral que vêm junto com essas pressões. Então, 65% dos funcionários de agências colocam isso, e 52% dos funcionários de concentração colocam que a meta em si não é problema, mas sim a pressão. Então, como foi muito bem colocado aqui, a questão da meta, dos trabalhadores regulamentar essas metas, discutir por que o trabalhador não conseguiu bater essa meta, a bancária ter condições de expor os motivos, não só considerar o trabalho, o resultado, a meta em si, também considerar todo o trabalho prévio, que foi também debatido no nosso seminário no último dia 24 de agosto, aqui na cidade de São Paulo, no Hotel Renascença,
sobre a questão da avaliação individual de desempenho. Então, você não considera todo o trabalho para se atingir a meta. Se atingiu a meta, tudo bem. Se não atingiu a meta, e todo aquele trabalho que o bancário desempenhou, e mesmo assim, às vezes, ele não conseguiu bater a meta. Então, a questão da meta, discutimos outras questões também, por exemplo, da questão do exame periódico, da questão das do não das descomissionamento do trabalhador que saiu de licença médica, quando ele retorna. Isso acontece nos bancos públicos. Depois de um determinado período, ele perde a função. Então, assim, Giovana, concluindo, a pauta de saúde e condições de trabalho ela é extensa na nossa campanha salarial, ela é importante, ela é central, assim como os outros assuntos, mas a questão das metas, para nós, assim, é o grande carro-chefe, não desconsiderando as outras reivindicações. Bom, só para ver um depoimento rapidinho aqui do bancário, a gente vai para o intervalo. O gato subiu no telhado, cabeças vão rolar. Quem estiver na relação abaixo terá de vir à capital se justificar. E vou logo avisando, não vai ter hotel, dizia o superintendente regional. Éramos colocados em uma salinha escura diante do superintendente regional e o superintendente executivo. Isso é no Banco HSBC. Isto aumentava a tensão e servia como castigo e exemplo para que outros ficassem com medo de tal reunião. Isso é um dos exemplos. Porque a FENABAN também, na mesa de negociação, os banqueiros dizem o seguinte, não é verdade que o grande problema dos bancários é a meta, que a meta seja responsável por tantos problemas assim, e que o grau de estresse e o nível de pressão seja tão grande quanto vocês falam. Então, eles duvidaram disso e por isso que a gente falou, bota a boca no trombone e mande para o sindicato seu depoimento, diga como é que é o seu dia a dia, fala um pouco sobre isso. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco, vamos continuar falando desse assunto, falar da segurança bancária também. Quero valorização, eu tenho um coração, bancário não é máquina não, não sou robô, 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 aqui dentro bate o coração, bancário não é máquina não, sem metas abusivas, sem precarização. Mas a inflação, PLR justa, teu crescimento deve a minha participação. Meu PCC assim em dia, meu auxílio educação. Não sou robô, não sou robô, não sou robô, não sou robô. Aqui dentro bate o coração, bancário não é máquina não. No meu trabalho muito mais segurança, minha saúde alimenta minha refeição. Fim do assédio moral, fim da descomissão. Não sou robô, não sou robô, não sou robô, não sou robô, não sou robô. Aqui dentro bate o coração, bancário não é máquina não. Não sou robô, não sou robô, não sou robô, não sou robô, não sou robô. Aqui dentro bate o coração, bancário não é máquina não. Bom, nós estamos de volta aqui conversando sobre a última rodada de negociação que aconteceu na segunda e terça-feira, cujo tema é saúde, condições de trabalho e segurança bancária. Fim das metas abusivas, do assédio moral. Agora eu queria ler um depoimento. Nós criamos a coluna, como eu estava falando, na Folha Bancária no site, que chama Boca no Trombone. E o bancário tem que informar, mandar lá seu depoimento, falar como é que é o seu dia a dia, porque os bancos duvidam que as metas sejam realmente um problema, falaram isso na mesa de negociação, que seja esse problema tão grave quanto a gente pinta. Ele está dizendo que a gente está pintando com cores muito fortes e que o problema não é grande como a gente está falando. Que pode ter algum problema, mas não é dessa magnitude que a gente está falando e que as pesquisas nossas mostram. Questionaram as pesquisas, dizem que é uma questão de metodologia, que o sindicato usa a metodologia que é
adequada para chegar naquele resultado. Teria que fazer alguma coisa que tem que ser alguma coisa que não fosse neutra. Mas as universidades, o INSS, enfim, tudo mostra que realmente nós temos um problema grave. Aí vários bancários mandaram depoimento, de vários bancos. Está lá. As atividades não cabem dentro da jornada de trabalho. Com hora extra proibida, somos obrigados a mentir para os clientes. Fazer venda casada, que é proibido, né? Ouvir o cliente dizer, eu quero liquidar o meu empréstimo. E temos que responder, olha, na agência não temos acesso ao seu saldo devedor. Preencha esse formulário e vem aqui, daqui a 15 dias, que vamos lhe informar. Aí vem um conjunto de coisas que o bancário fala aqui. Tem um outro que eu achei interessante, porque o lema da nossa campanha é, bancário não é máquina. Ele está dizendo, infelizmente, me sinto uma máquina trabalhando. Trabalho mais que o BDN, Bradesco dia e noite. Às vezes, sinto até inveja dele. Os bancos cada vez mais cortando funcionários, enquanto a demanda de clientes só aumenta. É verdade, aumentou o número de clientes. É cruel entrar às 9 e sair mais de 17h40, sendo que fez só 15 minutos de almoço. Quer dizer que ele é caixa escriturário, está trabalhando mais, fazendo hora extra todo dia. O resto do tempo foi só atendendo uma fila imensa, ele é caixa. E para um pouco, para você ver, é só reclamação. Tanto de gerente quanto de cliente. Inclusive, nós temos proposta que os bancos tivessem no mínimo 5 caixas por agência e redimensionasse, aumentando o número de caixas, porque a demanda é grande e o bancário é que está recebendo todo o estresse e a reclamação dos clientes. Isso seria bom para o bancário, para o cliente e para a sociedade. Aí você tem aqui depoimento que diz assim, hoje o que conta é vender, vender e vender. Não fomos contratados para ser vendedores. Nós temos depoimento. O Santander está reduzindo o número de funcionários nas agências. Uma agência que possuía 4 caixas atendendo corre o risco de ficar com apenas 2. Bom, aí ele vai falando aqui. Infelizmente, ser bancário hoje é tortura, sinônimo de doença. Tenho 21 anos de banco, atual Banco do Brasil, era antigo BNC. Estou afastada por tendinite, estamos trabalhando sem qualidade de vida, muita pressão. Os banqueiros estão acabando com nossa saúde, só pensam no lucro deles. Isso tem que mudar. Funcionário não é máquina. Não é máquina, não. Seria bom fazer um desafio e colocá-los um mês batendo de frente na rede de agências. Bom, isso aí seria uma tortura mesmo para eles. Somos obrigados a vender tudo para todos, sem levar em questão a classe social e necessidade do cliente ao produto. É por isso que a gente defendeu e defende a venda responsável de produtos e o fim das metas abusivas. Bom, nós também falamos sobre segurança bancária, né? E a gente quer o reforço da segurança para que os bancários não tenham, no seu local de trabalho, não sofram um acidente de trabalho, porque assalto, sequestro, enfim, isso tudo causa muito problema para o bancário. Daniel, fala um pouco dessas questões da segurança. A gente destacou vários pontos, como reforçar a segurança para, por exemplo, a lei municipal que proíbe o uso de celular nas agências tem causado muito transtorno para os bancários. Nós temos recebido várias reclamações, né? O bancário dizendo o seguinte, eu estou sendo proibido de usar o celular na agência, estou abordando o cliente e o cliente está gritando, está sendo grosseiro, tem várias reclamações dessa ordem. A gente pautou isso na mesa, os bancos responderam que não pode fazer nada, que é lei, que tem que cumprir a lei, quando, na verdade, a gente falou que tudo isso pode ser evitado com os biombos. Fala um pouco mais sobre isso e sua impressão aí da negociação. Bom, primeiro, boa noite ao Givande, à nossa presidenta, aos internautas. O tema da segurança é um tema muito complexo, né? Porque ele depende de um casamento entre política pública, da regulamentação, boa vontade do sistema financeiro também, e de muita responsabilidade dos atores que estão envolvidos, porque envolve a vida do trabalhador, envolve a vida dos clientes e, principalmente, envolve uma gestão que tem que ser compartilhada com o movimento sindical. E a FEBRABAN, essa semana, ela perdeu uma grande oportunidade de avançar na prevenção à vida do trabalhador. Nós estávamos falando agora sobre a questão do celular. Bom, o celular é uma lei que ela é inócua. Tanto é que esse sindicato ele foi responsável em solicitar ao prefeito Gilberto Kassab que não sancionasse a lei, né? Que recusasse essa lei, justamente porque é uma lei que ela não traz
nenhum fruto para a população, ela criminaliza os trabalhadores, criminaliza os clientes e tira da responsabilidade do banco uma responsabilidade que é somente dele, né? Que é de aumentar a prevenção e as qualidades dos equipamentos e principalmente das atitudes que ajudarão a prevenir a saidinha de banco dentro do local de trabalho. E na nossa avaliação, quando nós colocamos isso na mesa de negociação agora, a gente ainda corre um grande risco dos bancários serem penalizados por terem que prestar o papel de ir lá e pedir para o cliente desligar o telefone ou pedir para que o cliente saia dali. E nós esperamos que durante a regulamentação os bancos sejam obrigados a buscar uma nova sistemática de poder fazer isso, que não seja através do bancário ou através do vigilante. Isso é uma responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, já que ela é responsável por isso. Mas também entendo que a negociação dessa semana, a FEBRABAN evitou de fazer uma situação em que melhorasse as condições dentro do local de trabalho, das condições de segurança, quando ela não aborda a manutenção das portas de segurança, quando ela não aborda a melhoria da colocação de câmeras internamente dentro do local de trabalho e dentro da área de atendimento ao público, quando ela repassa isso para uma nova formulação ou repassa até mesmo para a mesa temática específica sobre segurança. Nós entendemos que um ponto que a FENABAN poderia ter destacado e negociado é um tema que a gente bate muito duramente aqui, que é quando o bancário leva a chave do cofre para casa, né? Levar a chave do cofre para casa, nós entendemos que ele é um fator de risco para o bancário, tem trazido, sim, transtorno e, principalmente, tem aumentado a demanda de um crime que acontece muito regularmente, que é o sequestro dos trabalhadores, que começa dentro da família do trabalhador, né, do bancário, do gerente, e acaba finalizando dentro da agência bancária. Um outro fator que nós também abordamos agora nessa última negociação foi a questão do transporte de valores, que as pessoas imaginam que o transporte de valor não acontece nos grandes centros, não acontece nas grandes regiões, mas é comum ainda, e o Valcir, que trabalha no Bradesco, conhece muito bem isso, né, que é muito comum o gerente do banco transferir da agência para o PAB, né, recursos em momentos esporádicos. E isso acontece, e é proibido por lei. O bancário não pode transportar valor, isso daí tem que ser feito por uma empresa especializada. E a FENABAN deveria ratificar aquilo que já está convencionado na Lei 7.102 e aplicar aqui, junto aos seus bancos, a proibição efetiva do transporte de valores. Nós entendemos que a valorização da mesa temática ela é importante, mas que a FEBRABAN perdeu essa semana uma grande oportunidade de poder apontar num acordo coletivo essas questões que são tão importantes para a gente. E só para finalizar, a saúde do trabalhador também está diretamente envolvido com a questão da segurança bancária. Porque na nossa reivindicação nós devemos notificar os trabalhadores que passam por um processo de assalto ou sequestro, até porque as sequelas emocional ou a sequela laboral desses trabalhadores, ela vem exatamente no futuro. Ela vem vários dias depois, ela acaba aparecendo com os transtornos que ocorrem ao longo do dia a dia do trabalhador e que vai ser percebido isso ao longo do tempo. Muito bem, então veja bem, nós na segurança achamos que na mesa houve um retrocesso, porque a gente já vinha acumulando em relação a agências que sofreram assaltos, que as pessoas deveriam ser liberadas e como é que a gente avançaria para incluir isso na Convenção Coletiva de Trabalho, dispensadas do trabalho. Porque o que acontece? Muitas vezes a agência é assaltada e os bancários, se o sindicato não for lá fechar a agência, brigar com o banco, os bancários são pressionados para continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Está na convenção coletiva que o banco tem que levar um psicólogo ou um médico ao local. E também, se o sindicato não vai cobrar, algumas vezes isso não acontece. E o médico, junto com os bancários, e o sindicato procura estar presente, e é importante avisar o sindicato quando ocorrem esses problemas, porque só assim a gente garante o cumprimento da convenção. Mas os bancários têm que ser liberados. Depois de passar por um trauma, um transtorno desse, não dá para você continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Claro, tem que avaliar. O bancário estava presente na hora, enfim, tinha um conjunto de coisas que a gente podia avaliar. Isso no ano passado havia sido discutido que havia uma possibilidade na mesa temática, e aprofundando o debate, e a gente avançar nessa convenção coletiva.
Isso também não foi possível, eles deixaram claro que não dava para convencionar. Para nós é um retrocesso, porque isso é um assunto muito importante e em alguns bancos a gente já dá esse tratamento. A proibição do porte de chaves, eles se negam a fazer. Acham que é função do bancário e que os sequestros não acontecem por causa das chaves. E acontece, porque as pessoas que são sequestradas, você vai ver, elas estavam com a chave. Elas levam a chave para casa e nós dissemos, o bancário não quer levar a chave para casa. Ele não quer essa responsabilidade, não foi contratado para isso, levar chave de agência, chave de cofre. Né? Nós discutimos, nas condições de trabalho, como a gente já falou aqui, um conjunto de reivindicações que também não foram atendidas. Essa rodada de negociação para a gente foi realmente muito ruim, frustrante, não teve avanços. Né? E são temas que, condições de trabalho, é um tema que abrange tudo, é um tema que precisava ter avanço. Todo mundo está falando aqui. Né? Sou o único funcionário do setor, não tenho função, faço 2 horas extras por dia, mas mesmo assim o volume de serviço só aumenta, quer dizer, sobrecarga de trabalho. No ano passado tive uma crise de estresse e precisei fazer um exame. Em uma sexta-feira, um gerente operacional não queria aceitar meu atestado, dizendo que sexta-feira não é dia de ir ao médico, tinha que marcar o sábado. É outro absurdo. Né? Claro, falta de funcionário na agência, e o absurdo é o tratamento. Estou retornando da licença médica de síndrome do pânico e depressão, por assédio moral no banco, e foi solicitado pelo meu médico que fizesse mudança de função. O banco se recusou. Outro absurdo. Banqueiro quer ver o bancário como na época da escravidão. Trabalho, produção, metas. Quando adoecer, substitui por novos. É o que está acontecendo. Então, a gente tem aqui um conjunto de depoimentos que mostram, e espero que os executivos dos bancos leiam isso, porque nós temos que nos mobilizar, nos organizar, porque nesta campanha salarial tem que ter avanço nas condições de trabalho, tem que ter mais contratações nos bancos, tem que, para atender melhor a população, para acabar com a sobrecarga de trabalho, para permitir o cumprimento da jornada, a sinalização dada na negociação é que esses temas não vão avançar e que os assuntos mais importantes para os bancários não estão sendo considerados. Nós vamos encerrar nosso programa, nosso debate agora, e nós convidamos vocês a mandar o depoimento de vocês. Bota a boca no trombone e participa da campanha, se organiza, se mobiliza. Na semana que vem a gente vai ter a rodada de negociação, que vai discutir as cláusulas econômicas, a remuneração, a PLR, o reajuste, o piso da categoria, o aumento do vale-refeição, alimentação, auxílio creche babá, tudo isso está na pauta. Né? Nós convidamos você na próxima quinta-feira, terça-feira, né? O próximo Momento Bancário Debate vai acontecer na terça e a gente vai dar para vocês o informe da negociação, também o calendário e toda a discussão feita no Comando Nacional. Boa noite a todos, um grande abraço, agradecer o Daniel, o Valci. Vocês podem continuar conversando com a gente, só entrar no site do sindicato, mandar o e-mail, você vai encontrar o Daniel lá na página, ele é funcionário do Itaú, vai encontrar o Valci na página do Bradesco. Pode mandar suas perguntas, pode mandar suas propostas para a gente, para o site do sindicato, e participa da campanha, porque a gente tem que sair com mais conquistas para os bancários.